Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18. Jeremias 18, e nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do verso 1. Jeremias 18, verso 1. Lembrando a você que agora nós temos culto 1h da tarde, com o pastor Isaías, ele estará aqui. Às 3h da tarde temos o culto com o pastor Richard Guerra. Às 18 horas estaremos aqui de novo. E às 20h30 temos o último culto da noite com o pastor Flavinho. E agora, gente, durante a semana nós temos culto todo dia, 9h da manhã, 3h da tarde e à noite. Você pode dar glória a Deus por isso? Meu amigo, o dia que você passar aqui, a hora que você passar aqui nessa igreja vai estar tendo culto. Então não fique em casa, venha para a casa de Deus. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu quero nessa manhã falar sobre tratando suas áreas ou nossas áreas mais frágeis. Tratando nossas áreas mais frágeis. Desde o início dessa pandemia, como eu sempre viajei muito, até o início da pandemia, gente, eu pegava cerca de um avião por dia, há mais de 10 anos. Todo ano eu fazia lá o cálculo, eu pegava entre 350 e 400 aviões por ano. Minha vida muito corrida. E com essa parada da pandemia, eu resolvi fazer o que ninguém está fazendo. Eu comecei a ir num monte de médico, para poder fazer check-up da minha saúde, para aproveitar, porque eu estava em Belo Horizonte, que é coisa rara. E eu fui em tudo. Pensa uma coisa aí. Eu fui em alergista, fui em oftalmologista, fui em gastro, o que você pensar, cardiologista eu fui umas 5 vezes, dentista, não teve uma semana desde janeiro do ano passado que eu não fui em dentista 1, 2 vezes por semana. Exame, eu fiquei amigo do povo do Pardini, amigo do povo do São Marcos. Exame de sangue eu acho que eu fiz uns 6 nessa pandemia. Porque uma coisa perigosa, gente, que está acontecendo é o seguinte: todo mundo com medo do Covid, mas aí você vence o Covid, e quando for vacinado, e você voltar no médico, o médico fala assim: ó, tal área sua você descuidou, agora você tem um problema mais sério aqui. Então nós não podemos deixar de nos cuidar em outras áreas, porque estamos debaixo dessa ameaça do vírus. Toma todo cuidado, mas vai. Eu fiz tanto exame, gente, eu fiz tanto exame, e um dos exames que eu fiz deu alterado. Olha bem, um dos exames que eu fiz, o médico falou: Lucinho, deu uma alteraçãozinha aqui. E ele falou, e eu falei: o que eu tenho que fazer? Ele usou essa expressão, ele disse: olha, você tem que focar nessa área mais frágil. Resultado, ele mudou algumas coisas da minha alimentação, ele me passou um remédio, depois ele tirou o remédio, me colocou só com um suplemento, e aquilo que tinha dado um resultado acima do esperado, já normalizou. Mas eu tive que tratar uma área mais frágil, eu tive que parar para olhar para alguma coisa em mim, que não estava como deveria estar. Por quê? Porque muitas vezes nós procuramos fortalecer aquilo que já está forte. Uma pergunta para você: quando chega a semana de prova, você é ruim em matemática e bom em português, para qual matéria você deve estudar mais? Para a matéria que você é ruim, sim ou não? Se você já domina humanas, geografia, história, português, foca em física, química, matemática. Eu sempre fui péssimo com números. Número para mim é só versículo na Bíblia e dinheiro na conta. Quem também acha? Eu acho que tudo o resto devia tudo ir para o inferno. Negócio de cálculo não é de Deus, não. Engenheiros têm todo o meu respeito por causa disso.
Os caras fazem o cálculo de quanto peso essa galeria aqui aguenta. Mas é tanto cálculo que eu prefiro não ter a galeria. Entendeu? Eu não sou assim. Minha mãe era professora de história e meu pai professor de português. Então eu herdei dos dois humanas. Ok? Muitas vezes, sabe o que nós estamos fazendo na vida? Somos bons em português, bom em geografia, bom em história e ruim em matemática. A gente vai lá fortalecer o que já está forte e esquece de fortalecer o que está frágil. E no meio de uma situação como essa da pandemia, nossas fragilidades ficaram mais expostas ainda. Deixa eu contar uma coisa para vocês, gente. A pandemia não estragou caráter de ninguém. Nosso querido pastor Márcio, ele sempre diz: a crise nunca destrói o caráter, a crise só revela o caráter. Um casamento que ficou ruim, ele já estava ruim antes. A pandemia só foi um peso a mais que foi colocado. Imagina essa banquinha aqui, esse banquinho. Imagina que não tem peso nenhum ali em cima. Mas imagina que esse banquinho aqui está frágil. Aí eu venho e coloco um peso aqui em cima, ele quebra. Ele não quebra por causa do peso. O peso só revelou que ele estava mal colado. Assim a pandemia. Muitas vezes a pessoa que estava já com quase uma depressão, a pandemia fez isso gerar uma depressão. Muitas vezes a pessoa que já não estava dormindo, a ansiedade desse momento já fez ela não dormir de vez. A pessoa que já estava com dificuldades na sua caminhada com Deus, muitas vezes, agora a frieza espiritual já entrou para valer, porque ela já não estava bem com Deus. Então culpar a pandemia e dizer: a pandemia me arrebentou. Não, nós precisamos parar de negligenciar as áreas mais frágeis da nossa vida. Vou falar uma coisa aqui que você vai detestar ouvir, mas a gente tem que pensar. Imagina que você é o capeta, que você pensa como o diabo. Onde que você atacaria a sua vida? Eu estou falando isso porque eu acabei de ler um livro do grande C.S. Lewis. C.S. Lewis foi o maior escritor cristão do século XX. E ele escreveu um livro que está lá na minha loja, chamado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Sabe como é que é esse livro? É um capetão velho ensinando um capetinha a destruir os crentes. Você sabe o que é o livro? O C.S. Lewis falou: dos muitos livros que eu escrevi na vida, esse foi o que me deu menos prazer, porque eu tive que pensar como um demônio. Gente, é o básico. Se eu sou o capeta e eu quero destruir o Lucinho, o que eu faço? Eu vou dar ele um copo de pinga? Ele não gosta de pinga. Eu vou na área que ele é mais frágil. As áreas mais fragilizadas das nossas vidas são aquelas que nós mais devemos cuidar. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, o dia que você for comigo lá em Israel, já fui 10 vezes lá, esse ano nós vamos de novo. Quando você for lá em Jerusalém, você vai ver uma coisa interessante. Destruíram os muros de Jerusalém, mas algumas partes ficaram de pé. Outras partes ficaram só metade, e outras partes não tinham nada. Sabe o que Neemias falou? Eu quero que as famílias fiquem atrás das partes que não tem muro, até levantar o muro. Onde tem muro não precisa ficar ninguém. Eu só quero que as famílias fiquem cuidando e reconstruindo nas áreas frágeis. Olha que interessante, nada na Bíblia está por acaso. Por que Neemias mandou os construtores ficarem nos lugares aonde não tinha muro? Porque era o lugar onde os 3 inimigos, Sambalate, Tobias e o outro lá, poderiam entrar para destruir. As nossas áreas frágeis são aquelas áreas onde Satanás, gente, literalmente vem para nos arrebentar. Quem sabe essa área frágil é um temperamento seu. Quem sabe essa área frágil é finanças. Quem sabe essa área frágil é as suas emoções. Quem sabe essa área frágil é a sua sexualidade. Quem sabe essa área frágil é a sua vida devocional. Uma coisa é certa, nessa manhã nós temos que refletir e falar: meu Deus, será que eu estou protegendo as áreas mais frágeis? E não tem pessoa, gente, que não tenha uma área frágil. Não tem. Eu converso com jovens. Aí o jovem faz aquela cera, né? Principalmente quando é mulher. Para contar um problema leva 2 horas para falar. Por isso que eu gosto dos homens. O homem chega e fala assim: pastor, assim, eu estou transando com a minha namorada. Aí eu falo: vamos resolver. A mulher fala: ai, pastor, ai, eu não sei nem como é que eu te falo, ai, estou tão bafada. Fala, menina! Aí
A menina chegou e disse assim: eu sou lésbica. Ah, você é lésbica? Deixa eu te contar uma coisa. Se você não estivesse lutando com o lesbianismo, você estaria lutando com alguma outra coisa. O problema da gente, é que a gente acha que se a gente não estivesse vivendo a luta que a gente está vivendo, que a gente não teria outra. Teria sim. Quem não tem dinheiro, acha que se tivesse dinheiro, não teria problema. Mas eu posso te falar, porque eu acompanho um monte de gente que tem dinheiro, e os problemas de quem tem dinheiro são diferentes dos problemas de quem não tem dinheiro. Mas quem não tem dinheiro, acha que se tivesse dinheiro, não teria problema. É burrice. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Você está lutando com a homossexualidade? Eu falei para ela: se você fosse uma menina normal, provavelmente você estaria lutando para se na sua heterossexualidade. Porque as meninas que são hétero, elas também estão lutando para se manter virgens. É uma luta. Todo dia, todo mundo tem luta, gente. Eu vi outro dia uma notícia, isso já tem uns 2 anos. O Lionel Messi, para mim o melhor jogador do mundo, ele tinha uma coisa que ele tinha que resolver na panturrilha dele. Ele estava esperando acabar a temporada do Barcelona para ele tratar, que ele era uma lesãozinha leve. Mas num jogo lá, ele machucou o joelho da mesma perna. Aí eu li assim um dia no jornal: Messi vai parar 15 dias para resolver o problema da panturrilha. Mas quando ele machucou o joelho, aí saiu a notícia assim: Messi vai parar 2 meses para já resolver os 2 problemas. Agora, gente, pensa uma coisa. Eu não sei se você acompanha futebol. Eu nunca vi ninguém jogar bola igual o Messi. O Cristiano é bonito, o Messi não, joga bola. É diferente, né? Agora deixa eu te falar uma coisa. Se o Barcelona pode se dar o luxo de ficar sem o melhor jogador que eles têm, para poder tratar uma área mais frágil dele, e o reino de Deus? Será que Deus quer tanto usar a gente a ponto de nos usar ferido, machucado, arrebentado, destruído? Não. Deus quer a gente bem. Deus quer a gente curado. Deixa eu te explicar uma coisa. No reino dos homens, doença passa de um para o outro, mas saúde não passa. Sim ou não? Se você entrar ali agora, no Odilon Beres, com toda a saúde, você passa a sua saúde para algum doente? Não, mas você pode pegar a doença dele, sim ou não? Mas no mundo espiritual, você pode passar a sua saúde espiritual para o outro. Quem entende o que eu estou falando? Por isso que se você aqui nessa manhã deixar o Espírito de Jesus sarar suas áreas mais frágeis, você vai voltar para sua casa e vai levar essa saúde espiritual para quem está lá, muitas vezes sem saúde espiritual, mas a sua saúde vai contagiar a vida deles. Muitas vezes é momento da gente parar, da gente fazer uma reflexão, da gente dizer: meu Deus, eu preciso rever as áreas mais frágeis da minha vida. Olha alguns exemplos de homens da Bíblia que tiveram áreas frágeis, não pararam para consertar, e essas áreas frágeis destruíram eles lá na frente. Primeiro, Judas. Judas tinha um problema com dinheiro. Gente, o dia que Jesus chamou Judas, falou: Judas, eu precisava que você servisse como tesoureiro da minha igreja. O que era para Judas falar? Jesus, você conhece a Lava Jato? Então, Jesus, eu sou o chefe do esquema todo de roubo. E deixa eu falar com o senhor, me põe para cuidar dos carros no estacionamento. Mas eu não posso trabalhar com dinheiro porque eu sou ladrão. O que o idiota foi fazer, gente? Mexer exatamente na área que ele não tinha estrutura para mexer. Judas não vendeu Jesus por 30 moedas, porque, não, ele já tinha um problema anterior com o dinheiro. A Bíblia, eu li hoje de manhã na minha devocional, ele roubava o dinheiro que era colocado na tesouraria de Jesus. Ele tinha que ter sido sincero e falar: de Jesus, olha, deixa eu te falar, você está colocando a raposa para cuidar dos pintinhos. Eu vou roubar tanto. Me cura, Jesus, que eu sou um ladrão sem vergonha. Não fez isso. O que isso ocasionou, gente? O suicídio de Judas. Não olhou a área frágil dele. Outro, Noé. Noé, gente, a Bíblia diz que ele era agricultor. Ele era agricultor antes do dilúvio e ele era agricultor depois do dilúvio.
É uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, porque num dia ele salva o mundo, no outro ele toma um pileque. E fica dentro da tenda dele cantando tchererê, tchê, pelado. Deixa eu te dar uma dica aqui. Todo homem, toda mulher de Deus tem os seus dias de glória e tem os seus dias onde muitas vezes eles estão lá embaixo também. O filho dele mais novo entrou, cão, e riu, porque viu o pai bêbado. Mas os outros dois não, entraram de costa com um pano, não viram a nudez do pai e cobriram o pai. Sabe por quê? Eles lembravam que aquele homem que agora estava dando um escândalo, um dia tinha salvado o mundo. Deixa eu te pedir uma coisa, não seja muito ácido, muito crítico com as pessoas, porque se você investigar a minha vida e a vida de qualquer pessoa, você vai descobrir erros e falhas, porque apesar de redimidos, nós temos pecados. Agora, lembra que as pessoas, principalmente homens e mulheres de Deus, já cometeram erros também. Se você usar de misericórdia, no dia que for o seu erro, usarão de misericórdia com você. Mas se você for ácido e duro e crítico, vão também te prejudicar. Noé tinha que ter virado dentro da arca e falado com os filhos dele assim: ó, meus filhos, na hora que nós estacionar essa arca, der ré, estacionar ela, pôr o passe livre lá, e eu descer, deixa eu plantar o que for, menos uva. Não deixa eu plantar mais nada não, porque eu vejo minha boca já enche de saliva já. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você tem um problema com vícios. Gente, o que eu vejo de crente tentando me explicar que pode beber bebida alcoólica, oh meu Deus do céu, não precisa de Bíblia para isso não, gente. A comunidade secular aí, ó, a lei dos homens fala que isso é uma desgraça. Não precisa de enfiar Deus nessa história não. O tanto de gente que morre, o tanto de mulher que é espancada, o tanto de traição, o tanto de confusão que o álcool causa, o tanto de doença. A gente fica tentando justificar o injustificável. Ah não, pastor, é 2 dedinhos. Então vão também 2 dedinhos de maconha, poxa. O problema é a quantidade. Traz lá 2 carreirinhas assim, ó, de cocaína bem pequenininha. O que é ruim um pouquinho ou é ruim muito. Sabe o que eu percebo? A maioria das pessoas não tem filhos, quem fala isso. Porque o dia que o seu filho de 5 anos de idade olhar para você e estiver bebendo um dedo de bebida, na cabeça dele ele não entende a diferença entre um dedo de vinho e 50 litros de tequila. Ele não entende. Só vai entrar uma informação na cabeça dele assim: meu pai está liberando bebida alcoólica. Acabou. Lasca tudo. Quem sabe você está aqui preso em droga, quem sabe você está aqui preso em outro vício, pornografia, não sei. Cristo quer te libertar, Ele quer tirar essa área frágil das mãos de Satanás e restaurar você nessa manhã, para que você viva uma vida que glorifique o nome dEle. Eu não tenho vergonha de falar, eu já fui preso a pornografia, não conseguia me curar, fui até um cristão, chamei um irmão, falei: me acompanha, e fui liberto. Ah, é bom demais. É bom demais. É bom demais ser livre. Não, eu vou dar conta sozinho. Eu tenho vergonha de falar com os outros. Aí vai se lascando, vai se arrebentando. Outro que não prestou atenção nas áreas frágeis dele, Sansão. Qual era a área frágil de Sansão? O sexo oposto. Sansão, gente, era o maníaco do parque. Sansão era doido. Se você ler lá em Juízes capítulo 16, o verso 1 diz assim: chegando Sansão em Gaza, viu uma mulher, olhou para o pai dele e falou: eu quero ela. Oh, tipo, é um celular? Min querer, parecia um índio, um homem das cavernas, tipo aquele que arrasta pelos cabelos. É doido. Gente, Sansão pegou mulher demais. Ele não podia ver uma mulher que ele tinha que ter falado com Deus, ele tinha que ter pedido ajuda e falar: Deus, o Senhor me deu uma super força, mas eu estou usando essa super força para cometer super pecados. Me ajuda. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Poucos pregadores falam isso. Uma das maiores bênçãos muitas vezes que nós podemos ter na vida é feiura. Eu conheço muitos jovens que eu já olhei na cara deles e falei assim: você sabe o que é a grande tristeza da sua vida? É que você é bonito, é que você é bonita.
Por causa da sua beleza, eu acho que você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o povo não para de chegar em você. E como não para de chegar em você, você cede. Aí porque você cede, você vai queimar no inferno, porque você é linda, porque você é lindo. Então você que é feio, dá graças a Deus essa manhã. Eu, por exemplo, eu casei virgem. Por que eu casei virgem, gente? Não é porque eu queria não, pastor. Acho que o senhor me entende, né? Deixa eu conversar, dois feios aqui, rapidinho. A gente até queria, mas ninguém nem olhava para nós. É uma bênção. É uma bênção. Sansão não, saiu pegando aquele mau resultado. Uma mulher que ele pegou ele. E acabou com a história dele. E ele morreu por causa da história dessa mulher. Ele tinha que ter sido humilde de dizer assim: eu tenho força para matar 1000 homens, mas eu não tenho força para resistir uma mulher. Me ajuda, Deus, me ajuda alguém. Vem alguém orar por mim, vem alguém me ajudar. Não, eu dou conta, eu sou o Clark Kent, eu sou super-homem. Eu vou. Não vai, gente, não vai. Outro, Pedro. Qual era o problema de Pedro, gente? Ele tinha uma fé circunstancial. Pedro estava aqui, a coisa estava boa, ele fazia declarações de fé. Ele estava aqui, a coisa estava ruim, ele queria matar os outros. O Pedro mudava de acordo com o ambiente. Se o Pedro estivesse vivo hoje na faculdade, ele ia tomar uma pinga e passar um baseado entre o povo. Se ele viesse para a igreja, ele ia levantar a mão e falar xarararararararará, né? E aí, se ele estivesse lá na família, ele ia comportar. Pedro era uma pessoa que era moldada mediante o lugar. Ele não era um homem, ele não era uma pessoa que era a mesma coisa em todos os ambientes, não. Ele mudava. Diante de uma empregada doméstica, poucas horas antes ele falou com Jesus: Jesus, por ti eu darei a minha vida. 2, 3 horas depois, o empregado doméstico falou: você é de Jesus. Ele falou: não, sou não. Arregão. Então, nós temos que pensar: eu sou a mesma pessoa em todo lugar? Eu sustento meu cristianismo aonde eu vou? Eu sou crente nas redes sociais? E nas festas de fim de ano eu sou crente? E lá na faculdade ninguém me conhece, no trabalho eu sou crente lá? Outra área frágil, outro cara, Jacó. Gente, para mim Jacó é o único personagem brasileiro da Bíblia. A palavra Jacó significa trambiqueiro, trapaceiro. Jacó, gente, era ensaboado. Quem conhece um cara assim que promete, mas não vai, diz que sim, mas quase que vai, ele diz que vai casar, mas não casa, diz que vai pagar, mas não paga, hein? Somebody love. Quem conhece um? Não olha para quem está do lado agora, não. Olha para frente. Jacó, eu tenho certeza que ele tinha uma ascendência brasileira. Sabe por que eles deram esse nome para ele? Porque no nascimento o cara já estava passando a perna no irmão. Ele agarrou o calcanhar do irmão e falou: volta! E ele queria passar na frente. Quando o povo viu, falou: é enrolador, é somebody love esse menino aí. Gente, o Jacó enganou tanta gente. Ele enganou o irmão dele e tomou dele o direito de primogenitura. Mas sabe o que aconteceu? Lá na frente o sogro dele enganou ele, e ele teve que trabalhar 14 anos para casar com 2 mulheres. Hoje o povo não trabalha nem depois de casado, ele teve que trabalhar antes. Toma, distraído. E na hora de pegar as mulheres, ele gostava de uma, não gostava da outra. Ele recebeu primeiro a que ele achava feia. Foi uma guerra. Ele enganou, mas foi enganado. Ele tinha que ter falado de Deus de Abraão, meu avô, Deus de Isaac, meu pai. Eu sou um trambiqueiro, eu prometo e não cumpro, eu sou o maior enrolador, eu falo que vou no GC e não vou, eu digo, esse é o ano que eu vou envolver com a igreja, não envolvo, eu sou uma pessoa que promete 1000 coisas, não vai. Nós temos que deixar de ser assim. A minha irmã mora na Inglaterra há 20 anos, ela é casada com um inglês, tem uma filha inglesa, e a cabeça dela é mais inglesa do que brasileira. Eu vou lá, eu conto para o meu cunhado inglês como que o brasileiro é, ele fala que é mentira. Eu falo assim, o brasileiro atrasa para o próprio casamento. Ele fala assim: eu não acredito. Eu falei: pode acreditar, a racinha nossa é assim. Gente, sabe o que eles falam para mim?
que aqui na Inglaterra a gente acha que quem atrasa para um compromisso é uma pessoa que não teve acesso a estudo, porque ele está roubando o tempo do outro. O brasileiro é assim, e o brasileiro não fica bebendo. O brasileiro deve os outros, e tranquilo, põe foto no restaurante comendo, põe foto de melhorando de carro, põe foto passeando. Cara de pau. É Jacó, é o cocó completo. Outra pessoa que tinha uma área frágil na vida, Moisés. Moisés tinha um temperamento, gente, descontrolado. Na verdade, a Bíblia diz que Moisés era um homem manso, mas o povo foi infernizando a cabeça de Moisés, e eles foram conversando. Quem já dirigiu? Eu já fiz isso muito, né? Eu, meu pai, minha família, a gente entrar num carro aqui para Guarapari, de férias. Quem já fez isso aqui? Quem nunca fez, nem mineiro é, eu nem te considero nada, tá? Enquanto você não fizer uma viagem para Guarapari, nossa cidade, sabe, Guarapari é de Minas Gerais, né? Eles falam que é dos capixabas, mas é nós que domina lá. Então, eu entrava no carro, eu e minhas duas irmãs, estava aqui desde Belo Horizonte, eu falava com meu pai, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Meu pai, ai menino! O povo foi fazendo raiva em Moisés. Cadê o Wi-Fi? Caiu. Ai, a gente queremos água purificada. Ai, tá calor. Ai, onde é que a gente vamos dormir hoje à noite? E foi fazendo raiva, foi fazendo raiva, foi fazendo raiva. Aí chegou num lugar que o Moisés não aguentou. Explodiu. E ao invés dele falar com a pedra, ele deu uma paulada na rocha. Deus ficou quietinho na hora. Depois Moisés veio. Deus, como é que vai ser a entrada lá na terra prometida? Deus falou, vai entrar todo mundo, mas você não. Porque você descontrolou lá. Você perdeu a paciência. Sabe o que a gente aprende na história de Moisés, gente? Não é porque estamos num deserto que podemos dar chilique. Não é porque estamos numa pandemia que estamos liberados para poder ser frio na fé ou relevar aquilo que Deus mandou a gente fazer. Temos que manter nosso temperamento. Quem sabe você está aqui e você tem um temperamento terrível, terrível. Tem pessoas que me procuram e dizem, Lucinho, eu não consigo conviver comigo. Eu sou uma pessoa terrível para lidar. Gente, Satanás está num projeto fantástico. Olha o projeto dele que está dando certo, ó. Pôr as mulheres nervosas e pôr os homens calmos. Você olha nos homens hoje, os homens estão assim, ó. Deitado eternamente em berço esplêndido. Pra você achar um homem hoje, gente, é uma luta. Eu estou falando homem, não é sexo, mas sexo masculino tem muito. Eu estou falando homem. Um cara que assume, que vai para cima, que quando ele levanta de manhã assim da cama, Satanás fala, pronto. Ai, levantou uma miséria que vai mexer a paciência. Os homens levantar de manhã não treme um demônio. E as mulheres, gente? As mulheres com 18, 19 anos, já está com medo de não casar, com medo de não conseguir, cheio de ansiedade. Ai meu Deus, eu não tenho a cintura que as outras têm, eu não estou casado ainda. Olha, fulana é mais nova do que eu, já consegui um monte de coisa. Deus sempre quis as mulheres mais tranquilas e os homens mais agitados. Hoje está o contrário. Moisés, gente, perdeu a paciência. E porque ele perdeu a paciência, sabe o que ele perdeu? A chance de entrar na terra prometida. Brasileiro que está me assistindo, deixa eu te contar uma coisa. Esse cenário não vai durar para sempre. Nós saímos do Egito e estamos num deserto, mas Canaã é logo ali. Não apela não, não xinga não, não reclama não, não joga tudo para o alto por causa de um momento de raiva não. O povo morreu no deserto, a Bíblia deixa claro, por causa de um pecado, sabe qual? Murmuração, reclamação. Vai reclamar? Deus falou, quem está reclamando aí? Eles todos, vai morrer todo mundo. Só ficou 2 que não reclamaram, Josué e Calebe. De 3 milhões, olha bem gente, 3 milhões é a população de BH. Imagina sair Belo Horizonte inteirinha para um país e entrar lá 2. Nós temos que tomar cuidado com o nosso temperamento. Muitas vezes é essa a área frágil da gente. A gente é crente, mas como tem um temperamento esquisito, chega em casa, o pai e a mãe falam assim, nem parece crente, por isso que eu não quero converter. Você foi batizado do Espírito Santo ou foi batizado no limão? Com essa cara fechada sua azeda. Que antipatia. Outra pessoa que tinha uma área frágil, Elias. Elias tinha um problema, gente. Olha o probleminha de Elias. Fazia chover fogo do céu, mas tinha baixa autoestima.
Num dia Elias fez chover fogo do céu, no outro dia ele falou assim: Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor que os meus antepassados. Ai meu Deus, que preguicinha. Ô meu filho, você matou os profetas de Baal. Cala a boca. Cala essa sua boca. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ah, tá bom. Seus pais fizeram cair fogo do céu, que dia? Que dia? Quem sabe você está aqui hoje, você se detesta. Você olha no espelho e fala assim: eu peguei tudo de ruim do meu pai e da minha mãe e virei esse estrupiço que eu sou. E eu não valho nada. Por isso que ninguém me quer, por isso que ninguém me ama. Acho que nem Deus me ama. Eu acho que Deus nem me perdoa. O que eu atendo de gente me dizendo: pedi perdão para Deus pelos meus pecados, mas eu não me sinto perdoado. A Bíblia nunca diz: sinta-se perdoado. A Bíblia só diz: se confessar, será perdoado. Não, aí a pessoa passa o resto da vida: mas eu não estou sentindo. Isso aqui é sentir. Gente, o reino de Deus não tem a ver com sentimento. Ou você é guiado por sentimento, ou é guiado por mandamento. Se a Bíblia falou, eu creio, acabou. Confessa seus pecados: Jesus, eu pequei. Creia que Ele te perdoou, eu criei. Acabou, vira história. Não, o povo está querendo ter Alzheimer. Pastor, eu lembro dos meus pecados e eu sofro. Gente, você não vai esquecer. Até porque se você esquecer, você vai ter Alzheimer. Lembrar, você sempre vai lembrar. E é bom lembrar, para você não cometer de novo. Agora, a lembrança não vai trazer mais culpa. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Um homem desse, gente, enfrentou 800 profetas de Baal e fugiu de uma mulher, a Geza. Isabel mandou um WhatsApp para ele assim: ó, amanhã a essas horas eu farei com você o que você fez com meus 800 profetas. E a Bíblia diz que ele saiu igual uma franga pelo deserto, fugindo, saltitante, uma gazela. Ah, Jesus. Não, melhora a sua autoimagem. Olha para a cruz. Pensa o preço que pagou o Filho de Deus. De que adianta você fazer cair fogo do céu, se você não é uma pessoa tão melancólica. Eu citei aqui alguns, gente, mas todos esses aqui foram de heróis da fé a vilões, quase que na mesma hora. Por quê? Porque não trataram suas áreas mais frágeis. Não trataram suas áreas mais frágeis. Grandes homens e mulheres da Bíblia tiveram que tratar suas áreas mais frágeis. Que dirá nós? Que dirá nós? Então o que fazer? Primeiro, reconheça suas forças e fraquezas. Você já fez essa autoanálise, essa autocrítica? Sentar, pegar um papel e escrever assim: eu sou bom nisso, sou ruim nisso. Eu gosto de lidar com pessoa, eu não gosto, eu sou ruim com dinheiro. Eu sou uma pessoa que eu ouço os outros. Eu não tenho paciência para pessoas que não concordam comigo. Você já fez uma listinha das suas características boas e ruins? Você se conhece? Gente, nós temos que nos conhecer. Por exemplo, eu descobri alguns anos atrás que eu detesto barulho de celular tocando. Pode ser o barulho que for. Pode ser hino. Dá vontade de jogar o negócio. Sabe o que eu fiz? Esse infeliz aqui só vive no mute. Só. Aí eu descobri que ele vibrando também me irritava. Assim, por que você tem isso? Coisa de velho. Resultado, a tela só brilha. Brilha, eu olho. Se eu atender, é de Deus. Se eu não atender, não é de Deus. Se eu ver, é de Deus. Se não ver, não é de Deus. E eu vejo também muitas vezes e não atendo. Também, aí é mais de Deus ainda. Você tem que reconhecer. Segundo, você tem que reforçar suas forças. Mas se posicione, não reforçar suas forças, mas se posicione firmemente nas suas áreas mais frágeis. Você tem um problema com pornografia? Olha para mim. Ouça sermões sobre isso. Leia livros sobre isso. Procure aconselhamento sobre isso. Peça ajuda sobre seu temperamento. Leia livros sobre temperamento. A área sua mais frágil é a área na qual você mais tem que investir, porque a possibilidade do diabo usar isso para te destruir é a maior. Terceiro, nós temos que permitir que o Espírito Santo refaça nossas áreas. Como? Quebrando a gente, fazendo de novo. Tem uma imagem aí de um vaso? Se tiver uma imagem aí, por gentileza, um vaso.
Olha essa imagem aqui, gente. Eu estive no Japão e eu descobri que existe no Japão uma arte chamada Kintsukuroi. Kint é ouro, Sukuroi é reconstruir. Então é a arte de reconstruir com ouro. Sabe o que os japoneses fazem há milhares de anos? Eles pegam um vaso de barro ou de qualquer material, quebra de propósito e cola com ouro. Então esse vaso, antes de ser colado, valia R$10. Depois de colado, vale $1.000. Eles fazem isso até hoje no Japão. O que Deus quer fazer com a gente? Um Kintsukuroi. Ele quer quebrar essas áreas que estão nos quebrando, e Ele quer colar com o ouro do seu Espírito Santo. Quem aqui é da medicina sabe o que eu vou falar aqui agora. Você sabia que se você quebrar seu braço aqui e fizer todo o protocolo certinho de repouso, de remédios, o seu osso cola aqui tão forte, que você pode até quebrar seu braço de novo, mas ou vai quebrar aqui ou aqui, nunca aqui. Quando um osso é colado de novo, ele não quebra no mesmo lugar, porque ele fica mais forte. Se Deus curar a gente, restaurar a gente nas nossas áreas mais frágeis, pode acontecer o que for, que naquela área nós não vamos ser quebrados de novo mais. Você vê Saulo de Tarso, caiu do cavalo, Jesus o restaurou de uma tal maneira, nunca mais foi o mesmo. E o mais legal, uma pessoa restaurada vale mais do que uma pessoa que não foi. Hoje nós não temos que lutar pela perfeição, gente. Sabe as pessoas de quem eu me curvo, diante de quem eu me curvo hoje? Gente que admite a sua imperfeição, mas que deixou Deus fazer um Kintsukuroi nele. O texto que eu li fala de um vaso que foi quebrado, e o oleiro fez outro. Vou dizer para vocês uma frase: antes de Deus usar um homem, Deus o quebra. Vocês estão olhando para um cara aqui, gente, que eu sou cheio de remendo, todo quebrado, todo picado. Eu brinco que Jesus não me quebrou, não, Ele me passou no moedor de carne. Ele me quebrou tanto, em tantas áreas, que se eu contar aqui, vocês vão falar assim: é mentira que você em tão pouco tempo de vida viveu tudo isso. Mas Ele me quebrou tanto, para quê? Para eu subir aqui e não ficar impressionado, porque eu estou pregando no púlpito da Igreja Batista da Lagoinha. Para que Ele me quebrou? Para eu não chegar nessa idade da vida e trocar minha mulher, que lutou comigo a vida inteira ao meu lado, por uma novinha, só porque ela agora está mais velha. Por que Ele me quebrou? Para eu não ficar impressionado com fama, com Instagram, com dinheiro, e largar o que Ele me chamou para fazer outra coisa. Quando Deus quebra um homem, é porque Ele ama esse homem. Quando Deus quebra uma mulher, gente, não é para te machucar, é para te curar, é para te restaurar. E como no caso de Jacó, Deus não quer que a gente quebre várias vezes. Ele fez uma vez com Jacó, e Jacó foi transformado. Jacó encontrou com Deus, os dois lutaram no vale de Jaboque, e Jesus quebrou Jacó. A Bíblia diz que no fim da luta, Jesus deu um vazare nele. Quando Jacó veio, ele deu um chute nele aqui. Quem já leu isso na Bíblia? E a Bíblia diz que foi o anjo do Senhor, ou seja, Jesus e Jacó saiu na mão. E o Jacó, cujo nome significa trapaceiro, foi o nome trocado para quê? Israel. Aquele que lutou com Deus foi quebrado e venceu. Só que para o resto da vida, Jacó mancou. Por que ele mancou? Foi a marca que Jesus deixou. Mas o Jacó do fim da vida valia muito mais do que o Jacó do início. Se nessa manhã você deixar o Cristo vivo quebrar as áreas ruins da sua vida e refazê-las, você vai valer muito mais. Então eu quero orar agora por cada pessoa que está aqui. Jesus quer nos curar com o ouro do seu Espírito. Todos repitam comigo, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Esta manhã
te entrego minha vida. Salva-me agora. Te dou meu coração. Entra hoje e me muda por completo. Eu não quero ser mais eu. Assume o controle. Faz morada em mim, pelo Espírito Santo. A partir de hoje, eu recebo a salvação. E eu estou salvo, em nome de Jesus. Amém. Faz uma outra oração comigo. Diga: Deus Pai, e eu que andei contigo, mas me esfriei, me afastei, hoje volto arrependido. Recebe-me, perdoa-me, eu te dou minha vida, em nome de Jesus. Amém.